Bem-vindos a mais um episódio do Urotalk, o podcast oficial da SBU São Paulo. Durante muitos anos, a recidiva bioquímica era praticamente sinônimo de duas perguntas: quando indicar a radioterapia de resgate e quando iniciar a hormonoterapia. Hoje, com o PSA ultrassensível, o PET-CT de PSMA e uma série de novos estudos, o cenário mudou completamente. Conseguimos detectar a doença mais cedo, localizar o sítio da recidiva e individualizar o tratamento. Mas isso também trouxe novas dúvidas. Qual o melhor momento para investigar? Em qual valor de PSA solicitar um PET-CT de PSMA? Quando irradiar? Quando associar terapia hormonal? E quando observar? Eu sou Filemon Casafus, coordenador e moderador do podcast. E para discutir o tema de hoje, convidei um time experiente no assunto. O primeiro convidado é o Dr. Roberto Dias Machado, doutor pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e coordenador do Departamento de Urologia do Hospital do Amor de Barretos. Roberto, meu amigo, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Filemon, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com grandes amigos, né? Já de longa data, Deus Dedite, Ícaro, você, É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, viu? E o nosso segundo convidado é o Dr. Ícaro Thiago Carvalho, que tem graduação em residência em cirurgia e radioterapia pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e é médico radio-oncologista do Hospital Albert Einstein. Ícaro, seja bem-vindo ao Urotox, obrigado por aceitar o convite. Filemon, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra poder estar discutindo esses casos aqui do lado de amigos, né? Obrigado. Também contamos com a presença do Dr. Deusdedit Cortez Neto, que tem mestrado pela Secamargo, é médico urologista do Vila Star e o atual coordenador do Departamento de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica da SBU São Paulo. Deusdedit, eu sei que você tirou uns dias para descansar esses dias aí, eu te mandei a mensagem e mesmo assim você aceitou. Espero que você já esteja de volta no trabalho para estar aqui com a gente, viu? Obrigado pela consideração e seja bem-vindo ao Urotalks. Eu que agradeço, Filemon. Obrigado, parabéns aí pela continuidade desse projeto maravilhoso da SBU São Paulo, que ajuda bastante aí para quem nos ouve. Eu sou suspeito para falar, eu fico ouvindo os Urotalks quando eu vou nos meus deslocamentos de carro, então é sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite e um abraço e que bom estar aqui junto com o Robertinho e com o Ícaro para a gente discutir esse assunto bem interessante. Ótimo. Eu vou começar a primeira rodada de perguntas já pelo Ícaro, e voltando a uma meta-análise que talvez tenha mudado o tratamento da recidiva bioquímica após a prostatectomia radical. Estou me referindo à meta-análise artística, que foi publicada no Lancet em julho de 2020, intitulada em português como Radioterapia Adjuvante ou de Resgate Precoce para o Tratamento do Câncer de Próstata Localizado e Localmente Avançado, uma revisão sistemática e meta-análise prospectiva e dados agregados. Esse estudo, pelo que eu entendi, Ícaro, concluiu que a radioterapia adjuvante não é superior em relação à radioterapia de resgate precoce no controle oncológico da recidiva bioquímica do câncer de próstata. Eu queria que você comentasse esse estudo e falasse também sobre a transformação que o PET-CT de PSMA trouxe no manejo da recidiva bioquímica. Bem, então vamos começar a falar sobre o Artistic primeiro, né? Então o Artistic, na verdade, foi uma meta-análise planejada, né, prospectiva planejada, de 3 trabalhos que iam ser publicados. Então eles registraram essa meta-análise que ela ia ser feita antes até de sair o resultado desses trabalhos. Então ele acabou pegando pacientes do trabalho Radicals RT, né, que é um trabalho que foi feito no Reino Unido, Dinamarca, Canadá, o GETUG AFU 17, que é um trabalho francês, e o RAVES, que é um trabalho australiano, que também inclui a Nova Zelândia. Então, no total, aí, 2.100 pacientes, né? Cerca de 2.100 pacientes. E esses trabalhos, o que eles analisavam? Eles analisavam a radioterapia adjuvante versus você fazer a radioterapia de resgate. Isso é, o paciente teria que ter uma falha bioquímica, né, antes de iniciar a radioterapia.
Tanto o GTUG quanto o Raves, eles usavam um cutoff aí de 0,2 no PSA para iniciar a radioterapia, no caso de resgate, enquanto o Radicals, ele acabava utilizando um cutoff um pouco mais baixo, né, de 0,1. Esse trabalho, né, o Artistic, ele foi capitaneado pela Claire Vail, né? Claire Vail, curiosamente, ela não é médica, ela é uma física, né? E ela que acabou tendo a ideia de juntar esses 3 trabalhos. Então, o que foi mostrado nesse trabalho, então, de maneira geral? É que a sobrevida livre de eventos, né, em quem fazia a radioterapia adjuvante, isso é, a radioterapia imediata, foi igual a quem fazia a radioterapia de resgate precoce, né? Então, os números muito parecidos, né, em você controlar a doença, com a diferença, na verdade, que quando você faz a radioterapia adjuvante, isso é, o paciente tem um fator de risco para recidiva e você já oferece a radioterapia, esses pacientes eles acabam tendo mais toxicidade, principalmente urinária, né, do que aqueles pacientes que você espera para fazer a radioterapia de resgate. Então, você tem um controle da doença, né, muito parecido, fazer adjuvância ou fazer resgate, só que com uma pior qualidade de vida, né, uma pior toxicidade naqueles pacientes que fazem adjuvância, isso é, que fazem a radioterapia upfront. O trabalho ele acabou incluindo mais pacientes com Gleason 7, na verdade, né? 70% dos pacientes tinham margens comprometidas, tinham extravasamento extraprostático. Houve uma subrepresentação nesse trabalho de pacientes com Gleason mais elevado. Então, ainda existe, né? Então, o paciente às vezes tem mais de um fator de risco para recidiva e tem um Gleason elevado, é uma coisa que faz ainda o radio-oncologista pensar em oferecer adjuvância, né? Mas a maior parte das vezes o que mudou o padrão é que hoje em dia a gente acaba esperando uma recidiva para oferecer a radioterapia. E você acabou me perguntando Sobre o sobre PET. PET, né? A Então, transformação que o PET trouxe nesse cenário de recidiva bioquímica. o PET ele mudou, né? Ele revolucionou aí a maneira que a gente acaba investigando, né, a recidiva bioquímica dos pacientes, né? Então, hoje em dia existe uma diretriz clínica, né? Tanto os europeus, né, em 2024, a ESMO em 2025, a ASTRO junto com a AUA em 2024, né? Todas recomendam a realização do PET-PSMA como a modalidade preferencial de imagem na recidiva bioquímica após a prostatectomia radical, né? A gente sabe que em níveis baixos de PSA, você acaba tendo pouca positividade do exame, então se você faz o exame com o PSA abaixo de 0,2, você acaba tendo só cerca de 30%, né, 30, 40% de detecção pelo PET-PSMA, enquanto valores maiores, aí, entre 0,5 e 1, por exemplo, você chega a quase 60% de detecção da doença através do PET-PSMA. E qual que é a importância disso, né? A importância é saber onde teve essa recidiva, né? Uma coisa é um paciente que teve uma recidiva à distância, né, que já passa a ser um paciente metastático, versus um paciente que tem uma recidiva ali loco-regional, né, seja na fossa prostática, seja na drenagem linfonodal pélvica, que esse paciente ainda pode ser passível, né, de uma terapia curativa, principalmente com radioterapia associada ou não à hormonioterapia. Fora isso, para radioterapia em si, né, você localizar a região da doença, mesmo que seja só loco regional, é importante. Você acaba tem alguns trabalhos que mostram cerca aí de 20 a 30% de mudança no volume irradiado por conta do achado no PET-PSMA, né? Então, muitas vezes existiam regiões que você não ia incluir, né? Você coloca ali a fossa prostática, mas às vezes você tem uma recidiva um pouco mais lateralizada, um pouco mais posteriorizada, que não faz parte do volume de tratamento preconizado. Então, ele acaba mudando nosso volume de tratamento também, tá? E
Então seria basicamente isso. Isso não só no cenário, que você tem a recidiva locorregional, né. A gente sabe, por exemplo, hoje em dia a gente acaba irradiando muitos pacientes oligometastáticos, né, como uma maneira de, evitar o bloqueio hormonal, né. Você tem trabalho, por exemplo, o Orioli, ele mostrou que caso você trate todas as lesões que captem, né, no PSMA, você acaba tendo uma redução na progressão da doença, né? Então é importante sempre tratar toda a doença, mesmo no cenário metastático. Então o PET veio para ficar e mudou muito a nossa prática clínica. Perfeito. Roberto, durante muitos anos, nós, urologistas, né, decidíamos encaminhar o paciente baseado apenas no comportamento do PSA e nas características anatomopatológicas, né? E hoje a gente tem o PET-CT de PSMA como aliado, como o Ícaro estava explicando, e eu queria saber na sua prática, agora, na prática, você trabalha no Hospital do Amor de Barretos, onde os pacientes são, em sua maioria, do SUS, né? Eu queria, se lá no Hospital do Amor de Barretos, o uso do PET-CT de PSMA na recidiva bioquímica já é uma realidade? Qual é o valor de PSA que vocês utilizam para solicitar o exame e qual o valor de PSA também que você indica a radioterapia de resgate? E uma outra pergunta, né? Em alguma situação você ainda indica a radioterapia adjuvante? Assim como o Ícaro mais ou menos já deixou a entender que tem algumas situações em que ele ainda vai fazer a adjuvância sem esperar o resgate. Ele não falou isso, mas eu acredito pelo jeito que ele falou, em algumas situações ele vai indicar ainda a adjuvância. Certo. Bom, nós temos, né, o PET aqui no hospital, é um exame que a gente solicita bastante, né? A gente não consegue fazer PET para todos os pacientes que têm indicação, mas, na grande maioria a gente consegue realizar o exame, tá? É o padrão, como o Ícaro disse, né, o padrão ouro hoje na recidiva, aliado ao PSA. Então, o PSA é o grande, vamos assim dizer, marcador, que não existe nada melhor ainda do que o PSA. E uma vez o PSA persistente aumentado após a prostatectomia, ou estou falando no caso da prostatectomia, né? E depois o Ícaro pode até falar no caso da radioterapia, mas ou um PSA, né, que aumenta tardiamente, numa recidiva tardia, acima de 0,2 a gente costuma indicar, acima de 0,2, 0,3, 0,4, a gente já costuma indicar o PET exatamente por conta da confiabilidade, né, da positividade do PET nesses níveis de PSA. A gente sabe que a positividade do PET, ela é variável de acordo com o valor do PSA, como bem disse o Ícaro aí. Então, PSA acima de 0,2, você tem aí quase 50%, 45% de positividade ao PET. E interessante que aqui a gente costuma ver algumas coisas interessantes. Eu costumo ver o PET acender, inclusive, no testículo. Já vi PET de PSMA acender em linfonodos inguinais, que não é uma região comum, testículo, e outras regiões atípicas que até então a gente nunca imaginava isso, não teria como imaginar. E a gente acaba vendo, não é bastante frequente, mas a gente acaba vendo o PET acendendo em regiões bem diferentes, né? Então, assim, eu acho que a questão da radioterapia de resgate, né, um resgate precoce, ao invés da adjuvância, eu sempre acreditei nisso, na verdade, né, eu nunca indiquei a adjuvância, eu não sou muito fã de indicar rapidamente a adjuvância, por vários motivos, e entre eles que o paciente acaba de operar, ainda está lidando com toda a situação da doença, às vezes ainda está incontinente, enfim. E um PSA, né, às vezes baixo ou indetectável, realmente, se ele tem no anátomo patológico fatores favoráveis, você pode esperar. Então, já respondendo algumas das suas perguntas, os pacientes que têm alto risco de recidiva, né, que são aqueles pacientes que no anátomo patológico apresentam resultados desfavoráveis, tipo estadiamento mais avançado, infiltração de vesícula, T3, Gleason mais alto, SUP 3, 4 ou 5, né, que são os Gleason 8, 9, 10. Pacientes que têm infiltração de vesícula ou de cápsula, né,
Enfim, são esses pacientes que a gente acaba tendo um pouco mais de cuidado. Mas hoje, o que a gente leva muito em consideração também é o tempo de duplicação do PSA. É o que mostra se a doença é mais agressiva ou não. A gente sabe que se o PSA estiver subindo, né, aumentando, com um tempo de duplicação pequeno, aí é muito variável. Tem estudos que mostram 3 meses, 6 meses, 9 meses. Mas se ele tem um tempo de duplicação menor que 9 meses, a gente sabe que a doença é mais agressiva. E outro fator interessante também que a gente avalia é o tempo que ele leva da recidiva, da cirurgia até a recidiva, né? Quanto mais longo esse tempo, se passou-se em 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente sabe que a doença é menos agressiva. Se é um paciente que já recidiva rápido, em 3, 4, 5 meses, pouco tempo de PSA indetectável, em um rápido período de tempo ele já começa a subir o PSA e esse PSA começa a se elevar de maneira mais rápida, a gente sabe que essa doença é mais agressiva e normalmente isso está associado com um anátomo patológico desfavorável, é um T3, uma infiltração de vesícula. Então, de maneira geral, a gente sempre espera fazer um resgate precoce, mesmo nesses casos onde existe margem positiva, onde tem infiltração de vesícula, e esse resgate é precoce mesmo, é ali um PSA 0,1, 0,2, que o paciente já tem um alto risco de recidiva e um anato patológico desfavorável, a gente já acaba indicando a radioterapia, tá? Aí se vai ser uma radioterapia só de loja ou de linfonodos pélvicos com ou sem hormônio, a gente pode discutir isso depois, mas eu acho que assim, a grande mudança hoje em dia e a grande melhora do screening é realmente você diferenciar isso aí e não irradiar todo mundo de maneira adjuvante. Como bem disse o Igor, a gente sabe que as complicações, né, o prognóstico das complicações são piores, a toxicidade é pior, e o paciente ainda está com a cabeça um pouco ainda meio conturbada, já vai para uma adjuvância, enfim, eu acho que o resgate precoce é bem-vindo, obviamente, na maioria dos casos. Você me fez uma outra pergunta, qual que é a outra pergunta? Sobre o... E é isso aí, você respondeu todas. Na verdade, se em algumas situações específicas ainda você indica a adjuvância sem esperar É, a subida ou a aumento do PSA. questão, a questão da adjuvância, né? A questão da adjuvância antigamente a gente indicava, mas realmente a gente vê uma toxicidade maior, e exatamente por isso, ainda também até questões psicológicas do paciente, que está um pouco envolvido. Indicação de uma adjuvância seria exatamente nesses casos de muito alto risco, margem positiva, ou um PSA persistente, enfim, mas se você tem um PSA persistente aumentado, aí a gente teria que fazer uma outra análise, que a gente pode falar depois, mas assim, no geral, a gente faz o resgate precoce mesmo, né? Até o PSA 0,2 ou 0,1 nesses casos de muito alto risco. Perfeito. O Deusdedit, eu queria que você comentasse também a mesma coisa que o Roberto falou. Se para solicitar o PSMA, você espera, já solicita com 0,20 ou espera subir um pouco mais? Em algumas situações, você espera que o PSA aumente um pouco para aumentar a sensibilidade do exame, ou para todo mundo você já solicita com 0,20 de PSA? E também, se em alguma situação você indica adjuvância e não faz o resgate, a radioterapia de resgate, não indica a radioterapia de resgate. Então, Leon, eu acho que esses artigos que foram sendo feitos e que acabaram resultando nessa meta-análise, né, do Artistic, eles são estudos que mostram para a gente, que foram benéficos para mostrar que a gente não tem que ter aquela ansiedade de fazer uma adjuvância. Eu acho que cada vez mais a gente se sente mais seguro como um médico orientador e conselheiro do paciente a segurar a radioterapia no tratamento multimodal do câncer de próstata. Então, existe toda a preocupação do urologista na questão dos efeitos colaterais, né, principalmente potência e incontinência. Então, a gente sabe que ali, mesmo que você vá fazer uma radioterapia, um tempo ideal, razoável, aí, de 3 meses, 4 meses, para você entender, até você marcar e fazer a radioterapia,
3, 4 meses, você já teve aí um tempo suficiente para ver alguns aspectos que o Robertinho já falou em relação à cinética do PSA, né? Então, ver qual é o tempo de duplicação desse PSA. E se esse paciente apresentar uma recidiva já nesse período, mostra a gravidade da doença. Então, aquele outro fator que o Roberto falou, que é o tempo entre a cirurgia e a recidiva. Então, isso é importante. Aqueles pacientes que recidivam com menos de um ano aí mostram uma doença mais agressiva. E em relação a fazer como pedir o PSA, com 0,2 ou com 0,5, a gente considera então o tratamento de radioterapia precoce até 0,5, né? A gente pode, teoricamente, até 0,5. A gente tem que levar em consideração alguns dados anatomopatológicos, e eu gosto de levar dois, principalmente, que são a presença de doença extraprostática e a presença de margens positivas. Esses pacientes, apesar de não fazer uma radioterapia adjuvante, eu espero, obviamente, o PSA, mas são pacientes que, assim, primeiro, tem alta chance de nem zerar o PSA, de continuarem com o PSA aumentado. E se zerarem, são pacientes que a gente tem que ficar de olho, porque assim, se esse paciente chegar a 0,0 alguma coisa, e logo na sequência começar com 0,1, 0,15, você sabe que esse paciente, você não precisa esperar o 0,2, você sabe que esse paciente a tendência dele é recidivar, né? Se você for pedir com 0,2, o Ícaro e o Roberto já falaram, você tem a questão a chance, 50% de chance aí, algo em torno de 50, 60% de chance de não vir positivo. Então você tem que pesar muito a mão em relação à toxicidade financeira para o paciente, né? Se você tem um paciente que você tem um PSA que está crescendo, está 0,1, 0,2, e ele tem esses dois fatores, um T3 ou uma margem positiva, talvez eu não dependa de um PSMA para indicar uma radioterapia adjuvante para esse paciente, né? Agora, se o paciente não faz diferença do ponto de vista financeiro, eu acho que é importante fazer, já a partir do 0,2, se você puder fazer e já identificar, porque 50% dos casos você vai conseguir identificar onde é que está a recidiva. E aí você vai definir o tratamento melhor para esse paciente, você vai ajudar. E aí, só em relação ao PET-PSMA, que eu acho que é importante a gente frisar conceitos aqui, a gente fala muito do PET-PSMA com marcação com galho, né? E nos casos de recidiva bioquímica, eu acho que é importante a gente lembrar de solicitar com PSMA com marcação com flúor, que ele tem um metabolismo hepático, então ele não tem tanto viés de avaliação, porque ele não tem excreção urinária. Então você pode ver melhor recidivas locais com PET-PSMA marcado com flúor. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante para a gente deixar de conceito aqui e comentar. E o flúor também dá um pouco mais de falso positivo em arcos costais, não é? Sim, sim. Aí a questão dos falsos positivos é o que o Roberto falou, né? Às vezes você vê linfonodos pélvicos que não necessariamente são doença. O flúor ele tem maior componente. Ele pode pegar, por exemplo, hemangiomas ósseos, um Paget ósseo, entendeu? E dar um falso positivo. E tem essa questão dos arcos costais em PET-PSMA flúor. Mas veja, eu acho que quando a gente está pensando em fazer um PET para definir se você vai fazer radioterapia ou não, a gente tem que pensar num que seja melhor para a gente ver recidiva local, né? Perfeito. E aí, extrapolando um pouquinho acho que talvez você vá mexer nisso mais para frente, mas a gente tem os testes de RNA, né? Para ver, principalmente o Decipher, que hoje em dia a gente tem até disponibilidade no Brasil, também tem que se ver a avaliação de toxicidade financeira, mas são testes que podem, o Decipher eu acho que é o melhor deles para ajudar a definir se você precisa ou deve fazer uma radioterapia precoce ou adjuvante no caso específico, né? Então, quando vem um Decipher positivo, eu acho que é um paciente que você tem que ficar muito atento para fazer essa radioterapia o mais precoce possível. Muito legal. Ó, eu vou aproveitar e eu vou convidar os nossos ouvintes. O Deusdedit falou de Decipher, teste genômico. Convido vocês para ouvirem o episódio 169 e 170 do Urotox. A gente discutiu bastante a respeito disso.
E fica a dica. Então, e assim como também em edições anteriores, eu trouxe alguns casos clínicos reais do meu consultório para exemplificar os tópicos que a gente vai discutir hoje. Então, os pacientes autorizaram o uso de suas informações para fins educacionais e qualquer dado que pudesse identificá-los foi omitido ou modificado para a gente preservar integralmente o sigilo médico e a confidencialidade. Então, o primeiro caso é de um paciente branco que, na época do primeiro atendimento, que foi em 2023, ele tinha 65 anos e ele me procurou em razão de sintomas miccionais de esvaziamento, disfunção erétil e um aumento persistente de PSA já há mais de 3 anos, e ele nunca tinha investigado esse aumento de PSA. Ele não tinha comorbidades, não era obeso e não tinha antecedente familiar de câncer de próstata ou de outra neoplasia. O PSA de 2021, 2 anos antes do atendimento, da primeira consulta comigo, era de 13,2 e foi para 24 na primeira consulta que eu solicitei. E a relação livre total de 10%. Então, 13,2 de PSA em 2021, no atendimento que eu fiz, que eu solicitei novamente, foi para 24, com uma relação livre total de 10%. No toque, ele tinha um nódulo palpável no lobo esquerdo da próstata. Solicitei uma ressonância, que infelizmente ele fez na cidade dele, onde ele tinha convênio, e o exame realmente tinha baixa qualidade técnica. Eu tentei repetir aqui no nosso serviço, ele não conseguiu fazer isso, e essa ressonância que ele me trouxe demonstrou uma próstata de 95 gramas e uma lesão PIRAD3 no lobo esquerdo. Fiz uma biópsia nele que revelou adenocarcinoma SUP2 em todos os fragmentos do lobo esquerdo, com um acometimento de até 70% das amostras, presença de padrão curviforme na revisão da lâmina e ausência de carcinoma intraductal. Aí eu pedi um PET-CT de PSMA, que mostrou captação restrita à próstata com submax de 12, sem evidências de comprometimento de linfonodos ou metástases à distância. Eu fiz uma prostatectomia radical robótica com linfanectomia pélvica em fevereiro de 2024 nesse paciente, e o anatomo patológico evidenciou adenocarcinoma ESUP grau 2, bilateral, com 3 focos tumorais, sendo o principal de 3 centímetros na região posterolateral esquerda, com extensão extraprostática e imagens cirúrgicas positivas desse lado. Vesículas seminais, colo vesical e os 10 linfonodos pélvicos que foram retirados estavam livres de neoplasia. O tumor presente na margem positiva era Gleason 3+3. E aí no pós-operatório apresentou um PSA nadir de 0,01, uma incontinência urinária que melhorou com fisioterapia pélvica, mas ainda não estava plenamente continente quando 6 meses depois da cirurgia o PSA subiu para 0,25 e para 0,38 7 meses depois do procedimento. Bom, eu vou começar com o Roberto. Roberto, esse paciente foi operado por mim, então você pode falar à vontade sobre técnica, sobre o que aconteceu. Ele apresentou uma recidiva bioquímica. Eu indiquei radioterapia de resgate, mas suponhamos que ele tenha procurado você para uma segunda opinião. Ele procurou você e depois veio procurar o Deus Dead também. Então, vou começar com você. Como você abordaria esse caso, né? Mas antes, eu queria que você analisasse o histórico clínico desse paciente, o toque, né, o achado no toque, o PSA pré-operatório, a ressonância, o PET de PSMA e o anatomopatológico final, e o que poderia ter sido feito na cirurgia para diminuir o risco de recidiva bioquímica. Perfeito. Primeira coisa é dizer que ele foi muito bem operado, né? Confeiteiro. Bom, esse paciente, você disse, né? Um paciente branco. Então, assim, analisando já as características clínicas desse paciente, a gente sabe que os brancos, normalmente os negros têm uma doença mais agressiva, né? Estatisticamente falando. Paciente jovem, 65 anos, estava em boa saúde, e ele tinha um PSA bastante aumentado. E esse PSA, não dá para a gente dizer exatamente a cinética aqui, mas ele praticamente dobrou aí da primeira consulta que você viu até o... Em 2 anos, né? Em 2 anos, né? Então, assim, é um paciente que já tinha um PSA alto e um PSA que estava com uma cinética elevada, né?
daria para gente aqui uma coisa interessante de se imaginar já num paciente que tem um PSA de 24, você não me falou o tamanho da próstata, mas assim, 95 gramas. 95 gramas. Então, assim, eu Isso. já estava imaginando em uma densidade, né? A densidade do PSA, né, o PSA dividido pelo volume, já é uma coisa também que pode predizer alguma agressividade ou não. Agora, uma coisa interessante nesse paciente, além do PSA aumentado, é o toque, né, um toque positivo. A gente sabe que o toque positivo, né, um T2, são pacientes que já têm um prognóstico diferente de um toque negativo, isso aí é fato em vários estudos. E a ressonância ficou a desejar, porque, obviamente, por ser um exame também operador dependente, a gente sabe que a ressonância aqui poderia, inclusive, estadiar melhor a doença e te alertar para um possível planejamento cirúrgico, que é muito importante aqui numa ressonância, tá? Você fez a Robertinho, calculei a densidade aqui para você, densidade. 0,14, tá? Então, não estava, né, maior 0, quer dizer, estava uma densidade 0,15. borderline, pela densidade Borderline. borderline, né? Obrigado. Bom, continuando aqui então, o que que acontece? Ô, Roberto, ele tem carcinoma, ele tem padrão cribiforme positivo também No na, anátome no patológico, anatomo né? patológico, é. A gente sabe que essa característica acrescenta agressividade também. Então, assim, mas você fez um PET. Hoje o PET, né, nesse cenário de alto risco, esse paciente já era de alto risco pelo toque e pelo PSA, maior que 20. Então já era um paciente, a gente não sabia o gliso, mas só pelas características clínicas a gente já podia imaginar que é um paciente de alto risco. E nesses casos, obviamente, o padrão cada vez mais indicado, o PET de PSMA para um estadiamento global é super importante, quando o paciente realmente tem a condição ou você tem a disponibilidade do exame. Isso tem uma acurácia muito melhor com relação aos exames convencionais, ressonância e cintilografia, né? E você fez o PET e ele só acendeu na próstata, porém ele acendeu com um SUV bem contundente, vamos assim dizer, um SUV de 12, né? Mostrando realmente que tinha uma lesão, sem dúvida que tinha uma lesão prostática ali. Bom, a cirurgia aqui, talvez, uma ressonância bem feita, mostrando ali para você invasão de feixe, ou lobo mediano, etc. Claro que eu sempre gosto de avaliar bem a ressonância, o exame de imagem, porque o que que acontece? A gente tem hoje vamos assim dizer, uma certa predileção a tentar preservar um pouquinho ali, uma preservação interfacial. Eu acho que intrafacial é proibitiva nesse caso, principalmente um toque positivo, né? Às vezes eu vejo alguns colegas, vou preservar de um lado que não tem invasão e vou levar o lado que não tem. Esse paciente, eu não faria preservação intrafacial de jeito nenhum em nenhum lado, tá? E também teria o maior cuidado aqui de fazer uma interfacial onde tem esse nódulo. A minha tendência seria fazer uma preservação extra, pegando ali próximo à gordura do reto desse lado, coisa que a gente sabe que atrapalha um pouco a continência, que deve ser o que você fez, exatamente, Uhum. ele ter retardado um pouco essa continência. Então, acho que assim, a cirurgia foi, acredito que pelo AP aqui e pelas condições, é exatamente essa, não mudaria absolutamente nada da cirurgia, né? Cirurgia robótica fazendo aí, não preservando bilateralmente, talvez uma interfacial do lado direito, mas a esquerda realmente com nódulo ou uma ressonância mostrando invasão, a gente não conseguiria preservar bandas aqui, o que é hoje o mais fidedigno em termos de, quando você fala em preservação, né? Você vai fazer uma cirurgia e pensa em preservar, a ressonância é uma condição sine qua non para você dizer preserva ou não preserva e etc. Tá? O anátomo Perfeito. patológico dele, apesar de ter mostrado aqui um ISUP2, né, um intermediário favorável, ele trouxe cribiforme positivo, ele trouxe margem positiva, e os linfonodos, 10 linfonodos, é uma situação que daria para... Hoje a gente sabe que o número de linfonodos na linfadenectomia não é o fator mais importante para dizer qualidade da linfadenectomia, na verdade o mais importante seria os templates, né? De 10 a 12 linfonodos, até 20 linfonodos seria o mais ou menos ideal, mas o mais importante seria o template, fazer uma linfadenectomia estendida. Isso é mais importante que o número de linfonodos.
Então, com esse anátomo patológico, cribriforme positivo, margem positiva, o que acontece nessa avaliação de Gleason 7 3+4 é que a gente sabe que isso é muito operador dependente também, avaliador dependente ali no caso do patologista, né? Antigamente se via muito Gleason 6, Gleason 7, hoje a gente acaba não vendo tanto. O Gleason 5 já nem existe mais, então as coisas vão mudando, modernizando, e é claro que o patologista, ele é muito importante nessa análise, mas o Gleason 7, 3+4, talvez se fizesse uma revisão, ou talvez se uma avaliação, né, com 3 avaliadores, você teria até um Gleason maior aqui, possivelmente. Possivelmente. Mas, de qualquer maneira, é um paciente com uma doença localmente avançada, né? Teoricamente, o PET mostrou que não tinha linfonodos positivos e a linfadenectomia confirmou. E, obviamente, eu acho que era o certo. Foi vigiando com o PSA, tendo a preocupação de fazer uma vigilância precoce, né? Então, aos 6 meses, ele já tinha critério de recidiva bioquímica, 0,25, tá? Aqui nessa fase com 0,25, nessa data com 6 meses, aí depende, né? É um paciente que teve uma recidiva precoce, então o que mostra uma doença agressiva. Será que esse paciente já não era um paciente metastático? Bom, a gente sabe que é possível de haver micrometástase não vista no PET. O PET tem uma sensibilidade de 85%, mas em 25% ele falha. Você tem micrometástase, lesões muito moleculares pequenas, de 3 milímetros, e o PET não identifica. E também tem a qualidade do exame, como o próprio Deusdedit já disse. Em algumas situações, o exame pode ter uma qualidade ou um marcador que às vezes dificulta esse tipo de avaliação. Mas então a gente não pode confiar totalmente, piamente, num PET negativo, tá? Então, poderia se repetir o PET nesses 6 meses, mas é o tal negócio, né? É complicado, são exames caros, etc. E aí a gente vê que ele foi subindo, 0,38. Eu acho que, sinceramente, esse paciente está com uma recidiva precoce, né? Ele já mostrou sinais já identificou aqui uma recidiva, ele tem anátomo patológico, ele tem característica de alto risco. Esse paciente poderia exatamente ser já indicado uma radioterapia de resgate. É claro, se pudesse um PET aqui nesse momento, poderia ou não ajudar, mas seria interessante, tá? Eu acho que você perguntou mais alguma coisa para eu comentar? Não, é isso mesmo, Roberto, é isso mesmo. O Deusdedit, nessa época, 2023, a prostatectomia robótica não estava no rol da ANS ainda, esse paciente arcou com todo custo, ele já me trouxe uma ressonância, eu olhei aquela ressonância, eu não confiei na ressonância desde o começo, mas eu achei que eu tinha que pedir um PSMA para esse caso, tá? Mesmo sabendo que talvez o PET-CT de PSMA não me trouxesse nada, que não acrescentaria muito em relação à avaliação locorregional, na verdade de extensão extraprostática. Eu em vez de repetir a ressonância, eu pedi um PET-CT de PSMA. Você teria feito a mesma coisa? Você teria pedido nesse momento o PET-CT de PSMA? Ou, ao invés de pedir o PET, você teria solicitado uma ressonância melhor tecnicamente realizada, ou você teria feito a mesma coisa? E o que você teria feito? O Roberto já comentou, mas eu queria ouvir de você também o que você teria feito em termos de técnica cirúrgica. Essa tua pergunta é muito interessante, porque assim, é o PET-PSMA no estadiamento do câncer de próstata, né? Isso que a gente quer saber. Eu, particularmente, o que eu faço? O PET de PSMA no estadiamento, eu peço quando eu quero responder uma dúvida minha. Se o paciente tem doença à distância ou não. Se ele é aquele paciente de alto risco, com PSA alto, aqui o PSA dele era 24, é isso? Isso, 24. Então, 24 já é um PSA de alto risco, né? Então já tem um PSA alto, 24. Quando eu tenho esses pacientes de alto risco e eu quero fazer o PET-PSMA, eu quero responder essa pergunta: se ele tem doença à distância ou não. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro que o PET-PSMA ele não é para definir se vai ter linfonodo positivo ou não,
porque a gente sabe que o valor preditivo negativo do PET-PSMA é baixo. Então, não ter linfonodos brilhando não significa que não tenha linfonodos positivos. E para ver a extensão extraprostática localmente, eu acho que o PET não me traz tanta informação. Talvez eu iria mais por uma ressonância de melhor qualidade, se você quer ver, planejar melhor a sua cirurgia em relação à preservação de feixe e presença de doença extraprostática ou não, né? Obviamente que, se é um paciente que você está com ele aí na mão, alto risco, e ele tem condições de arcar, o PET de PSMA sempre vai trazer informações a mais para você. Mas esse paciente em específico, eu só pediria se eu estivesse pensando assim, numa doença à distância e que eu fosse mudar o meu tratamento, que eu não fosse mais indicar uma cirurgia, fosse indicar um bloqueio hormonal e eventualmente uma radioterapia local, tá? Então, em relação à cirurgia, da parte tática cirúrgica, eu falaria a mesma coisa que o Roberto. Se ele chegasse no meu consultório pedindo uma segunda opinião, foi operado por você, a primeira coisa que eu ia dizer para ele foi muito bem operado. Isso a gente não tem dúvida. Valeu. Eu não minto no consultório. E aí, o que eu gosto de fazer é quando eu tenho suspeita de T3 ou no intraoperatório, eu percebo aquela gordura periprostática infiltrada, diferente, eu avalio isso quando eu estou fazendo a dissecção posterior da próstata. Então, quando eu estou abrindo ali a Denovilier, você já começa a sentir como é que está a gordura. Se você foi por ali e está indo super bem, está soltando bem, eu acho que você está autorizado, principalmente no lado que não tem doença na ressonância, eu acho que você está autorizado a fazer a melhor preservação possível. Mas se você já tem na ressonância mostrando que tem uma suspeita de extensão extraprostática, no intraoperatório, na parte posterior, você já vê aquela gordura aderida, aquela gordura que é diferente, você percebe. Eu, particularmente, eu mudo um pouquinho a tática cirúrgica, eu não abro endopélvica, né, no intraoperatório. Para esses casos eu abro a endopélvica e faço a técnica convencional. Então, abrindo a endopélvica, eu volto lá, abro a endopélvica desse lado e faço a técnica convencional de ligar o feixe e ver o que eu posso tirar de gordura que esteja comprometida. Então, eu vou tirando naquela gordura lisinha, naquela gordura melhor, aquela gordura favorável. Então, eu gosto de fazer assim, dessa forma. Então, quando eu percebo, quando eu tenho na ressonância mostrando que tem extensão extraprostática, suspeita de extensão extraprostática, e essa suspeita se concretiza no intraoperatório, eu tenho essa tática de ampliar a minha margem ali e eu penso menos em preservação. E, obviamente, o paciente já vai ciente disso para o intraoperatório, né? Outra coisa importantíssima é a questão se você está pensando em continência, é a questão da extensão da uretra, né? Eu acho que nesse caso aí, como a tua margem era circunferencial, você não deve ter tido tanta preocupação ou tanta dúvida em relação à margem apical. Então, você preservando bastante uretra, acho que você consegue melhorar a chance de continência desse paciente no pós-operatório, né? Então, isso, deixa eu ver se eu lembro todas as perguntas, né? Mas é Então, isso mesmo, né? Se em termos de o que que você faria, que seria a segunda pergunta, né? Eu acho que isso. você respondeu bem, que exatamente era isso. Eu tinha um PIRADS 3 na ressonância que ele trouxe e não tinha Não tinha nenhum suspeita de sinal, extensão não tinha extraprostática, né? suspeita, né? A imagem, a gente tem discutido isso nos episódios anteriores, a gente tem que olhar a imagem, muitas vezes essas ressonâncias que vêm de serviços pequenos são de baixa qualidade, realmente, e hoje, eu olhando retrospectivamente, eu falo que eu deveria ter repetido essa ressonância aqui, provavelmente eu não teria poupado nenhum feixe, nenhum dos lados, porque realmente eu fiz uma interfacial do lado do tumor, né? Eu não senti essa pegada posterior que você citou, mas eu acho que eu fui muito rente à próstata e acabei deixando. Mas, Ícaro, eu queria pular para uma outra situação, agora do ponto de vista de um radio-oncologista. Queria saber de você, como é que você integra esses dados desse paciente aí, né, olhando
o PSA, pré-cirurgia, o tempo que levou até a recidiva, que foi algo em torno de 6 a 7 meses. Não duplicou, mas ele subiu rapidamente o grau ISUP, nesse caso aí um ISUP 2, mas tem o cribiforme positivo, os colegas já discutiram, já falaram isso aí também, margens cirúrgicas, extensão extraprostática, enfim, como é que você utiliza, do ponto de vista de um radio-oncologista, né, como é que vocês usam esses dados para estimar o risco de progressão, se vocês também olham isso, assim como nós olhamos, e quais desses fatores que mais pesam na visão de um radioterapeuta na decisão do tratamento, né? Se já irradia imediatamente ou espera um pouco mais. Eu queria que você falasse também se você solicita o PET-CT de PSMA para todos os casos de restritiva bioquímica. Bem, esse caso, na verdade, então, é um paciente que já tinha um tumor de alto risco, né? Apesar de ser um Gleason 3+4, né? Você tinha aquele PSA bem elevado aí de 24, mas a próstata grande também, e aparentemente a doença é restrita à próstata. Esses tumores de alto risco com doença restrita à próstata, né? Eu acho que dentro dos alto riscos, aí é a minha visão de radio-oncologista, é uma indicação muito boa do paciente ir mesmo para cirurgia e não para rádio e hormonioterapia. O que a gente acabou vendo aí na peça cirúrgica, né? Então, o paciente tinha esse componente cribiforme, que a gente sabe que acaba sendo uma doença um pouco mais agressiva, né? Uma doença multifocal e com a margem comprometida, né? Mas perante os trabalhos que a gente tem aí, né? Raves, Radicals, né? E o GTUG, uma vez que PSA zerou, né? Acho que tá ok a gente poder observar e ver o que vai acontecer com esse paciente. E pelo que eu entendi, o PSA dele ele foi para 0,25 com 6 meses, e depois, quando teve 7 meses. Para 0,38. Um mês depois desse 0,25 foi para 0,38, né? Se for olhar, pegando esses dois, o tempo de duplicação deve dar menor do que 2 meses, 2, 3 meses, né? Se a gente for calcular só baseado nesses dois PSAs. Então, é uma doença que está se isso mesmo. mostrando bem agressiva, na verdade, né? Com essa recidiva bioquímica. Eu, particularmente, tenho pedido PET-PSMA para todos os pacientes, né? Então, como eu falei, tem trabalhos retrospectivos que mostram mudança do campo de radioterapia, do volume a ser tratado, em até 30% aí dos pacientes, né? Então, não só para afastar a doença à distância, mas também, mesmo loco regional, para eu ter uma melhor localização da região da doença, se isso for possível. Até porque a gente não tem trabalhos prospectivos a respeito disso, mas quando eu tenho uma doença demonstrável, né, fora o que habitualmente a gente irradia, né, que é irradiar a loja prostática, em alguns casos aí irradiar a drenagem linfática, o que eu acabo fazendo é um incremento de dose na região que tem a doença demonstrável, né? A gente sabe que o câncer de próstata, né, o adenocarcinoma de próstata é uma doença que, conforme você aumenta a dose de radiação, você aumenta o controle, né? Então a gente tem procurado localizar a doença justamente para poder fazer esse escalonamento. Eu, antes de indicar radioterapia, eu gosto de ter pelo menos 2 valores aí do PSA fora do zero, né? Então, eu teria feito esses 2, até para sentir a velocidade que essa doença vai ter, né? Então, mas é uma recidiva claramente de alto risco e existe a indicação da radioterapia. Particularmente esse caso, né, com PSA acima de 0,35, né, que foi para 0,38, a gente tem um trabalho que foi o SPORT Trial, né, que ele pegou pacientes com recidiva, né, então o paciente ele era randomizado entre fazer radioterapia mais hormônio, fazer radioterapia mais hormônio, mais a radioterapia da drenagem linfonodal pélvica. E esses pacientes com o PSA acima de 0,35, aparentemente, eles se beneficiam da radioterapia pélvica, né, de você irradiar toda a drenagem pélvica, levando a uma maior sobrevida livre de progressão. Então, a ideia seria minha fazer uma radioterapia de toda a drenagem pélvica e fazer aí da região da loja prostática. Perfeito.
Essas duas próximas rodadas de perguntas, eu vou pedir para vocês encurtarem a resposta, porque eu ainda tenho mais dois casos, e esse último caso, principalmente, é um caso que seria interessante a gente discutir. Então, eu queria saber de vocês em quais situações associam o bloqueio hormonal ou a radioterapia no cenário da recidiva bioquímica. Esse paciente tem indicação de bloqueio hormonal associado à radioterapia, e se vocês vão fazer, quanto tempo? Vou continuar com você, Ícaro, na sequência o Deusdedit fala, e por último o Roberto encerra essa rodada aí. Uma resposta um pouco mais curta, em quais situações você faz o bloqueio hormonal, né, no cenário da recidiva bioquímica, quais são os critérios que você utiliza, e se nesse caso você teria feito, e por quanto tempo? Ícaro, eu continuo com você, e depois o Deusdedit, e por último o Roberto encerra. Então essa daí é a pergunta de milhões, né? A gente tem, para cada oncologista que você for conversar, cada radioterapeuta, cada urologista vai te dar uma resposta diferente, né? Então, nós temos alguns trabalhos, né, que mostraram aí o benefício de associar bloqueio androgênico à radioterapia de resgate, né? Os primeiros saíram em 2016, né, que foi o GETUG, o estudo do RTOG, né, o estudo do GETUG com bloqueio de curta duração, e o do RTOG de longa duração com bicalutamida, né? Teve um ganho de sobrevida livre de progressão, né, em ambos, e teve um ganho de sobrevida global em você fazer um bloqueio androgênico, né, com bicalutamida, por um período maior de tempo, aí, chegando a 2 anos. A gente tem alguns outros trabalhos também, como o Radicals HD, que pegou tanto pacientes que tiveram recidiva, quanto pacientes que foram para adjuvância com radioterapia, né? E dentro dos braços dele, ele também foi estudado fazer ou não bloqueio androgênico, né, por 6 meses, ou então fazer bloqueio androgênico por 4 a 6 meses, versus você fazer por 2 anos. E você fazer por 2 anos, você teve um ganho de sobrevida livre de metástases nesses pacientes, tá? Colocando um pouquinho mais de fogo aí, né, na fogueira, combustível na fogueira, você teve esse ano aqui a saída de uma meta-análise que chama Poseidon, né, agora em 2026, que pegou 6 trabalhos, né, de radioterapia de resgate com e sem bloqueio androgênico, e ela avaliava a sobrevida global nessa meta-análise. E o que foi visto é que pacientes com PSA abaixo de 0,5 não têm benefício na sobrevida global, né, em fazer o bloqueio androgênico. A partir de 0,5 você começa a ter algum benefício, o benefício maior acontece naqueles pacientes com PSA acima de 1 ou 1,6, né? Você tem um ganho de sobrevida global mais importante. Aparentemente, entre 0,5 e 1,6, não tem uma grande diferença entre você fazer 6 meses ou 2 anos de bloqueio androgênico, né? Fazer bloqueio de longa duração para a sobrevida global, e acima de 1,6 você teria um benefício pronunciado em fazer longa duração. Então a gente tem uma série de informações, e cada profissional acaba se apegando a uma delas, né? Ou sobrevida de metástase ou sobrevida global. Eu particularmente acho que é interessante a adição de bloqueio androgênico após o 0,5, né? Eu não uso apenas isso como parâmetro, né? Acho que o doubling time também é importante, né? Um paciente com doubling time curto desse ele tem alto risco de ter uma disseminação sistêmica. Então, esse caso, mesmo estando abaixo de 0,5, eu adicionaria, por exemplo, o bloqueio hormonal. Sobre o tempo, né, então, o que a gente tem feito na prática aqui, nesses casos que a gente indica, a maior parte das vezes por 6 meses, né, mas muitas vezes aquele paciente, por exemplo, que tinha linfonodo positivo, né, que tem um maior risco sistêmico, vale a pena aí a gente deixar um bloqueio por cerca de 2 anos, pelo menos. Não sei Perfeito, Deusdedit, o que você acha? Você faria bloqueio hormonal nesse paciente aí? Em quais situações você faz? E se você fizer nesse caso aqui, por quanto tempo? E na Veja, próxima, Filemon, o Roberto essa responde. questão da definição entre fazer ou não bloqueio hormonal na radioterapia de resgate, eu acho que a gente tem que deixar muito na mão do radioterapeuta, porque
o bloqueio hormonal vai ajudá-lo no melhor tratamento possível, né? Então a gente deixa muito na mão do radioterapeuta. Eu, como urologista e também corresponsável pelo cuidado do paciente, eu sempre tenho a tendência a colocar o mínimo possível de bloqueio hormonal, porque a gente sabe do efeito colateral do bloqueio hormonal, né? Você fazer 3 anos de bloqueio hormonal para um paciente, 2 anos que seja, é muita coisa. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Ícaro, aproveitar que a gente está aqui, está com ele, que pode dar essa informação para a gente. Ícaro, assim como na cirurgia a gente teve a evolução da robótica e que melhorou os nossos resultados em relação à prostatectomia aberta e laparoscópica, o que que você vê, como é que você vê hoje em dia os tratamentos quando você tem, n- nas melhores condições possíveis, por exemplo, você tratar uma próstata com SBRT, tá? Não só na recidiva bioquímica, mas também upfront, né? Você vai fazer um tratamento. Você acha que essa é uma ferramenta que vai te deixar um pouco mais corajoso para, em alguns casos, não usar bloqueio hormonal? Pergunta difícil, né? O bloqueio hormonal, eu acho que ele tem duas funções principais, né? Uma delas seria mesmo radiosensibilizar células tumorais para o meu tratamento, né? Então, ele sabe que, pelo menos tem modelos in vitro que isso é demonstrado. Ah, mas também a gente tem bloqueio hormonal como uma maneira de você tentar evitar aí a progressão de doença sistêmica, né? A maior parte dos trabalhos que estudaram você escalonar a dose de radiação, né, isso fazer uma maior dose, na verdade, você não teve benefício de sobrevida global desses pacientes. Você teve um benefício no controle bioquímico para esses pacientes. O que mais trouxe benefício, né, com a próstata presente, o que mais trouxe benefício de sobrevida global foi você adicionar o bloqueio androgênico. Então, quando há a indicação, né, eu não acredito que mesmo eu tendo a melhor tecnologia, eu conseguindo escalonar a dose, trazendo pouco efeito colateral para o paciente, como por exemplo você mesmo citou num SBRT, eu ainda acho que esse paciente se beneficia sim do bloqueio androgênico se ele tiver fatores de risco para disseminação sistêmica, né? Então, Mas aí você pode, por exemplo, se for para radiosensibilizar, você pode usar um bloqueio de curta duração, né? Você não nossa, necessariamente precisa ir para 3 anos, 2 anos de bloqueio. sim, sim. Eu acho que isso afeta muito a qualidade de vida do paciente, né? A gente até fala dos ganhos que podem ter de sobrevida para o paciente, de ficar aí com 2, 3 anos, mas na hora que você fala efeitos colaterais e o trade-off, né, se é um ganho de 5%, talvez de sobrevida global, muitas vezes o paciente acaba não aceitando isso daí, né? Então, Ô, acho que Ícaro, eu apito bastante na indicação eu não faço, eu não mando, mas eu sempre faço uma carta, acabo recomendando, inclusive para incluir ou não drenagem linfática, hormonoterapia. Quem faz hormonoterapia para meus pacientes sou eu que prescrevo hormonoterapia. Não sei se está certo ou não, mas eu tenho um receio. Esse caso, por exemplo, ele não é um paciente de alto grau, né? Mas ele está subindo rapidamente o PSA dele, tem margem positiva, obviamente, tem extensão extraprostática. Então, eu realmente não sei. Esse caso aqui, eu queria ouvir também o Roberto. Roberto, você faria hormonoterapia nesse caso aqui? E quanto tempo? Você utiliza algum critério? Nós temos aí, tem diretrizes da própria AUA também, que é o último, acho que é de 2024, e que recomenda só para quando você vai fazer uma radiação de drenagem linfática. Aí que você me corrige, porque realmente eu apenas acabo sugerindo, fico muito atento em relação a isso aí, e o que eu acabo meio que pedindo para o radioterapeuta acrescentar drenagem linfática quando de alto risco, e associo também a hormonoterapia quando é de alto risco, não é o caso aqui. Roberto, você faria uma associação de hormonoterapia e por quanto tempo nesse caso e em quais situações você faz isso? Certo. Só uma dúvida, Lemon. Nesse caso, você não repetiu o PET, né? Um paciente que está uma doença agressiva com a recidiva precoce, mas assim, não repetiu o PET nesses 6 meses, Não, né? então Visou eu já vou tratar na só com sequência exames já. convencionais, né?
Sim, eu pedi um PET-CT de PSMA para esse caso aqui, para esse paciente, e captou apenas na loja prostática compatível com recidiva local, sem alteração, sem doença linfonodal metastática, e eu não me lembro exatamente quanto era o Submax, mas captou apenas era baixo, viu, na loja prostática. Certo. Bom, questão de fazer o não hormônio, realmente todo mundo está, hoje em dia, com bem mais cautela, né? A gente já usou hormônio de maneira bem mais avantajada. Hoje todo mundo tem cautelas, chegou à conclusão de que eu lembro uma vez no congresso do Paulista que o professor Studer falava que o hormônio mata o paciente, né? Hormone kill the patient. Ele falava isso aí, o professor Studer. A falta do hormônio, né, Roberto? Não, você dá o hormônio de maneira exagerada, né? Você fazer o bloqueio hormonal. Quando você fazia o bloqueio hormonal, né? Ele não gostava, ele era contra o É que você bloqueio. tira o hormônio, né? Então, assim, se você for avaliar os trabalhos, esse paciente, ele tem indicação de bloqueio hormonal, ou de curta duração, ou até um pouco mais prolongado, mas precisaria compartilhar com ele. Esse paciente, por ter margens positivas, talvez a gente imagine que esse PSA e o PET acendeu só na loja, fosse exatamente daí. Então, eu daria para ele a chance de fazer uma radioterapia de resgate sem hormônio, compartilhando com ele, para ele, se ele aceitasse, e observaria exatamente o que iria acontecer. Claro que a gente perde esse poder de sensibilização, mas eu também tenho muito cautela nessa parte do hormônio. Mas compartilharia com ele. Eu acho que não tem uma resposta exata nesse caso. Se for um paciente muito ansioso, muito preocupado, querendo que faça tudo por ele, não muito preocupado com a questão da toxicidade, né? Tem a questão da incontinência também, que a gente vai irradiar um paciente, às vezes, que ainda está um pouco incontinente, pode ser que ele piore da continência. Então, tem um monte de coisa para discutir. Mas por conta, se fosse um paciente sem margens positivas, né? Às vezes, enfim, não infiltração de vesícula, etc., porque aí a gente imagina que essa doença pode estar micrometastática à distância, então acho que aí vem ainda mais a associação do hormônio. Mas como tem margem positiva e uma recidiva precoce, eu daria para ele a chance de que essa doença realmente só está aí e a radioterapia iria ajudar. Então, acho que eu falei e não respondi se daria ou não, né? Mas eu compartilharia com o paciente. Mas ele tem indicação de hormônio, essa é a verdade. Então, eu vou voltar para o Ícaro. Ícaro, você acrescentaria hormonoterapia? Você já falou que você incluiria a drenagem linfática além da loja prostática para esse paciente aqui. Você faria hormonoterapia para esse paciente? Faria bloqueio androgênico. Acho que o doubling time dele tá muito curto, né? Menor do que 6 meses. Tem um Quanto risco tempo? Oi? Desculpa. Quanto tempo? Daria por 6 meses. Bloqueio. Perfeito. Então, exatamente esse paciente fez uma radioterapia, ele fez uma dose total de 7.000 centigrays em 35 frações de 200 centigrays e 6 meses de bloqueio hormonal. Tá? A radiação incluiu a loja prostática e a drenagem linfática. O paciente evoluiu com um PSA de 0,02 nanogramas por ml, na sequência caiu para 0,01 nanograma, continua assim desde então. Só que quando ele fez a radioterapia de resgate, ele estava se recuperando, estava em franca melhora da incontinência, fez a radioterapia, voltou com incontinência total, e agora ele veio, na última consulta, depois da radioterapia, ele veio muito incomodado com a perda urinária, e fez uma urodinâmica que revelou incontinência de esforço com alta pressão de perda, maior que 90 centímetros de água. Então, eu queria saber dos urologistas como conduzem os casos em que há piora ou até recidiva da incontinência urinária após a radioterapia. Vou começar com você, Roberto, e depois o Deus Ded te responde o que vocês fariam para esse caso aqui, né? Mesmo que vocês não façam correção de incontinência urinária, como que vocês orientariam, qual cirurgia recomendariam para esse paciente? Primeiro o Roberto, depois o Deus Ded te fala. São muitas questões complicadas para esse paciente lidar ao mesmo tempo, né? Mas a incontinência, que a gente sabe que a radioterapia pode retardar ou até piorar um pouquinho, e realmente aconteceu.
A gente sabe que o sling, né, a cirurgia de compressão, suspensão da uretra, nesses casos, vai mal, né, não é o melhor, a chance de melhora e cura é bem pequena por conta da fibrose da uretra, tá? E o esfíncter artificial, eu nunca coloquei esfíncter artificial, sling a gente coloca aqui, não temos experiência com esfíncter artificial, mas seria aí o padrão ouro nesse caso, por conta da constricção melhor, né? E não ter tanto problema numa uretra irradiada. Mas isso tudo pode ir piorando, porque a radioterapia ela é cumulativa, então com o tempo isso pode evoluir. Eu tentaria, nesse caso, fazer com que ele tivesse um pouco mais de paciência, dizer para ele que nessa fase aguda isso poderia piorar, né? Não é um paciente que tem uma incontinência mista, a incontinência dele é só de esforço realmente, né? Senão É você isso faz aí, uma é só neurotílica, de essa, esforço. essa incontinência mista, uma possível hiperatividade por conta da radioterapia. A gente sabe que tem um trabalho aqui desenvolvido pelo Wesley, que ele inclusive fez urodinâmica em todos os pacientes pré-operatórios, e que 20 a 25% desses pacientes já tinham algum grau de disfunção nutricional. Então não é incomum esse paciente ter algum grau aí, alguma outra associação com alguma outra uma incontinência mista, etc. Mas levando em consideração que realmente foi por uma deficiência esfincteriana e fibrose uretral, eu acho que para ele o mais indicado seria o esfíncter, né? Mas eu tentaria segurar um pouco mais com fisioterapia, com às vezes, não sei se é um paciente obeso ou não, com medidas clínicas, controle de peso, exercício, fisioterapia, apesar de a gente sabe que a fisioterapia em fases mais tardias não ajuda tanto. Porque exatamente para poder pensar um pouco, para ele também se situar um pouco. Agora, se for um paciente bastante incomodado, um paciente que está motivado a fazer alguma coisa e melhorar a qualidade de vida em termos de incontinência, eu acho que aí a situação mais favorável seria o esfíncter artificial. Perfeito. Ô, Deusdedit, esse paciente aqui, ele fez a radioterapia em 2024. E então, desde então, o PSA dele está zerado, ele fez 6 meses de hormonoterapia. Ele fez inúmeras sessões de fisioterapia, mais de 30 sessões de fisioterapia. E a impressão que ele tem é que a incontinência, em vez de melhorar, o Roberto perguntou, ele é magro, ele tem, de comorbidade, ele tem hipertensão arterial apenas, e em vez de melhorar, parece que está aumentando. No começo ele tinha sintomas de bexiga hiperativa, eu usei mirabegrona, anticolinérgico, mas depois melhorou, ele só ficou com a perda urinária aos esforços, como a urodinâmica mostrou. O que você recomendaria para esse paciente aqui? Já está no momento de tratar, já são 2 anos, mais ou menos, da radioterapia. Você já indicaria sling, indicaria esfíncter? Qual é a sua prática? E com uma VLPP alta, né? Sim, Acima de 90 que você falou, né, Filemon? isso acima de 90. Primeira pergunta em relação à continência é como é que está a qualidade de vida do paciente. O Ele está muito paciente, ele incomodado. Ele está está muito muito incomodado. incomodado. Então, esse paciente precisa ser tratado, ponto, tá? Você já tratou a parte de possível bexiga hiperativa, já está tratado, ele tem uma incontinência de esforço, pós-prostatectomia, pós-radioterapia, com uma VLPP alta, acima de 90, tá? Eu acho que esse paciente é aquilo que você falou, a gente não faz, nem eu, nem o Roberto, a gente não faz a parte de reconstrutiva, né? Dessa parte de sling, esfíncter, não é a minha prática, não é meu dia a dia, mas a princípio eu acho que seria um caso para a gente tentar fazer a tentativa de um sling. Eu conversaria com um colega e tentaria pensar num sling para esse paciente por essa perda alta, acima de 90, incontinência de esforço. Mas sempre a preocupação é a questão da fibrose, né, da uretra. Eu acho que a região aonde vai o sling, ela não é tão afetada. Uma outra coisa importante para a gente fazer sempre, eu não sei se você chegou a fazer nesse paciente ou não, é uma uretrocistoscopia, para ver estreitamento de colo, se tem esclerose de colo ou não, porque muitas vezes, eu já tive casos assim, que antes de você pensar em qualquer esfíncter, em qualquer sling, qualquer tratamento que seja, você tem que abrir amplamente o colo, porque
você tem uma grande chance de pós-prostaté, pós-radioterapia, você ter uma esclerose de colo vesical ali na região da anastomose, né? Exatamente. É isso aí, perfeito. Esse paciente aqui, ele está em programação, ele vai ser operado aí nos próximos meses e realmente, eu também não faço, mas eu chamo algum colega para operar os meus pacientes, e aí eu pedi saúde dinâmica, já fiz uma cistoscopia nele, não tem esclerose de colo, nem de uretra, e esse paciente, a gente fez exatamente o que você falou. Eu conversei com ele, expliquei para ele que o melhor cenário seria a colocação do esfíncter, mas que a gente vai tentar primeiro o sling, pelo fato de ser mais simples a cirurgia, o manuseio, não tem manuseio de dispositivo, e na falha a gente vai fazer o esfíncter justamente porque a pressão de perda é alta, né? E eu vou para o próximo caso, que a gente está com 1 hora mais ou menos já, mas eu gostaria ainda de discutir esses 2 casos com vocês. O segundo caso é de um paciente afrodescendente que tinha 62 anos em 2021, na época do diagnóstico. Ele não apresentava comorbidade e tinha histórico familiar positivo para câncer de próstata, né? O pai e o irmão tiveram câncer de próstata. No toque retal, apresentava uma nodulação à esquerda da próstata, o PSA era de 5,16, uma próstata pequena, algo em torno de 25 gramas mais ou menos no toque. A ressonância mostrou lesão PIRAD5 no terço médio e ápice do lado esquerdo, e a biópsia revelou adenocarcinoma Isup grau 2. Fiz uma cintilografia, na época foi negativa, e coloquei para o paciente as opções de cirurgia e radioterapia, e ele acabou escolhendo a radioterapia, pois o irmão tinha feito a radioterapia e tinha tido um bom resultado, né? Então, ele fez uma radioterapia conformacional com MRT, com dose total de 7.800 centigraus, em 39 frações de 200 centigraus, em região da próstata e vesículas seminais, sem radiação da cadeia linfática e com bloqueio hormonal. Nesse momento, esse paciente não fui eu que prescrevi, por 1 ano de bloqueio hormonal com gozerrelina. Aí o paciente perdeu o segmento e retornou comigo em novembro de 2025, trazendo alguns resultados de PSA que, segundo o relato do paciente, o cardiologista considerava normal. Os valores do PSA que ele me trouxe, né, mostrou elevação consecutiva no ano de 2025, então acho que era 2,07 em abril, 2,31 em junho, e quando ele voltou comigo, em agosto, o PSA era de 2,54, o PSA dele subiu rapidamente. Aí eu pedi uma ressonância que mostrou uma próstata de 18,5 gramas, com lesão de 1,9 centímetros na base e no terço médio do lado esquerdo, que tinha contato com o contorno prostático e possível comprometimento da vesícula seminal do lado esquerdo. Também pedi um PET-CT de PSMA que mostrou discreto e heterogêneo aumento da expressão do PSMA na próstata, um submax de 3,7, compatível com recidiva local, sem acometimento linfonodal ou ósseo. Eu rebiopsiei esse paciente e o anatomo patológico mostrou um adenocarcinoma Isup grau 2 em todos os fragmentos do lado esquerdo, acometendo até 60% das amostras. Esse paciente tem 67 atualmente tem 67 anos, ele continua trabalhando e a única comorbidade que ele tem é hipertensão arterial controlada com olmesartana. Então, eu vou começar primeiro com o Ícaro. Eu queria que você comentasse os critérios que definem a recidiva bioquímica após a radioterapia e quais opções de tratamento você ofereceria para esse paciente. Só deixa eu perguntar uma outra coisa. Qual que foi o valor mínimo do PSA que chegou pós-radioterapia? Acho que eu perdi isso. Não, esse paciente aqui, ele chegou a 0,48. O nadir dele foi 0,48. Tá bom, tá ótimo. Tá certo. Então, antigamente, na minha época de Relativamente residência, alto, né, Ícaro, esse valor de 0,48, não é? 0,48 pós-radioterapia não é um valor alto. Ele sabe que os melhores resultados pós-radioterapia são os pacientes que atingem um PSA abaixo de 1. A radioterapia, de maneira diversa da cirurgia,
como que funciona a radioterapia, grosso modo, né? A radiação ela vai agir no DNA das células, tanto das células normais quanto das tumorais, e vai acabar causando um dano genético, que geralmente o tumor ele não consegue reparar, enquanto as células normais conseguem ter um reparo. Então, é muito comum, né, o que a gente acaba vendo é justamente uma queda do PSA no primeiro momento, mas depois o tecido sadio ele volta a se recuperar e o PSA volta a subir, tá? Diferentemente de uma cirurgia. E na minha época de residência, né, o que a gente utilizava como critério para recidiva bioquímica pós-radioterapia era quando você tivesse mais do que 2 elevações, do PSA, né. Hoje em dia, na verdade, na minha época de residência, que foi que entrou, o critério de Fênix, né, que mudou-se um pouco, esse critério, porque a gente acabava tratando mais pessoas do que eram necessárias. E hoje em dia o critério qual que é? É você considerar o nadir de PSA mais 2 pontos além desse nadir. Então, se esse paciente alcançou um PSA de 0,48, a gente considera uma recidiva bioquímica para esse paciente quando o PSA chega em 2,48. Então, esse seria o critério, de recidiva para esse paciente. Existem algumas opções, de tratamento para esse paciente, após essa radioterapia, né. Foi quanto tempo depois que ele teve essa recidiva bioquímica, desculpa? A radioterapia foi feito em 2021 e ele apresentou, provavelmente apresentou antes, né, a recidiva, embora esse critério que você está falando é diferente, mas a elevação de PSA, ele voltou comigo em 2025 apenas com 207 de PSA. 207, 2,31, e quando ele voltou comigo, na verdade, ele estava com 2,54 o PSA dele. Ao longo de 2025, o PSA dele aumentou de 2,07, passou para 2,31, e o último, quando ele foi comigo na consulta, ele já trouxe um PSA de 2,54. Então ele é um paciente que, assim, pela definição europeia, né, de recidiva, hã, reci de recidiva bioquímica, né, pós-radioterapia, ele teve um intervalo aí para até a falha bioquímica maior do que 18 meses, né, então considerando o nadir de 0,48, então só em 2025 ele deve ter alcançado isso, e na biópsia o ISUP era menor do que 4, né, então a gente considera até uma recidiva de baixo risco. Classicamente, nessas recidivas, né, você visando um tratamento curativo, o gold standard, né, o que foi mais estudado é cirurgia realmente. Mas temos algumas outras opções de tratamento hoje em dia que acabam trazendo menos morbidade para esses pacientes. Então, considerando esse paciente com uma recidiva aí mais a longo prazo, acho que a primeira coisa é justamente, você definir a região que ele teve essa recidiva, e isso a gente faz utilizando informações da, da ressonância, do PET e do mapeamento que foi feito ali através da biópsia, né, para a gente tentar ver quais são as possibilidades de tratamento. Aqui no Einstein, muitos desses casos de recidiva pós-radioterapia acabam indo para HIFU, né, então para fazer a ablação da glândula através de ultrassom, né, temos uma equipe aqui, com muita experiência nesse setor, mas diversos casos a gente acaba discutindo também com o paciente reirradiação, né. E o que a gente tem de trabalho na literatura, é que são trabalhos retrospectivos, né, mas a gente tem tanto, você fazer o resgate através de braquiterapia, quanto através de radioterapia externa, né, geralmente através de SBRT, né, através de radioterapia estereotática ablativa, que é o que eu acabo, fazendo na maior parte dos pacientes que querem fazer a radioterapia. Quando você pega todas essas modalidades de tratamento, você vê que as taxas de, controle da doença são muito parecidas, né, em torno de 60%, 70%. Tanto para HIFU, quanto para SBRT, quanto para prostatectomia.
mas tem alguns dados retrospectivos que levam a crer que o que traz a menor morbidade, o menor efeito colateral para o paciente, seja a radioterapia externa na modalidade de SBRT. Então, eu particularmente, né, quando o paciente tem uma doença localizada, que eu não preciso tratar a próstata inteira do paciente, eu acabo optando por SBRT, né, fazer um tratamento em 5 sessões, focalizado ali na região do tumor. Perfeito. Então, parece que esse caso aqui é factível ou é candidato para cirurgia também, né? Então, eu queria saber dos colegas urologistas, do ponto de vista de cirurgiões experientes como vocês, quais são os principais desafios técnicos da prostatectomia radical de resgate? O que muda em relação a uma prostatectomia primária e quais são as complicações que eu devo discutir com o paciente antes de tomar a decisão? Vou ouvir primeiro o Roberto e aí na sequência o Deusdedit também fala. Certo. Bom, esse paciente, por tudo que você já disse, ele tem uma doença com características favoráveis para um resgate, né? Ele tem um PSA teoricamente baixo, ele tem um ISUP favorável, né? Ele tem um tempo de recidiva longo, ele tá um paciente que tem uma expectativa de vida longa, então, assim, a prostatectomia de resgate é um tratamento, a opção é o tratamento curativo, né? Então, a gente oferece para quem tem uma expectativa de vida longa, né? E comparado aí às outras opções que o Ícaro já disse, e aqui, como ele é um paciente negro, então a gente tem uma certa afrodescendente, tem uma certa preocupação, que a gente sabe que as doenças são mais agressivas. Mas esse paciente aqui, do meu ponto de vista, é claro que precisa de uma discussão mais conjugada com ele. Não é um caso onde a observação seria um pecado aqui. Ele tem 67 anos, a depender das comorbidades, obviamente, ou até retardar um tratamento. Mas a indicação para um resgate cirúrgico é a situação teoricamente mais favorável. Os casos que eu vi aqui no hospital de grandes problemas, de complicações, foram os casos que foram reirradiados, né? Eu tenho uma certa preocupação, assim, obviamente que eu tenho um viés de que os casos reirradiados mais graves acabam voltando para o urologista, para a gente resolver perfuração intestinal, quadros severos de incontinência urinária, de bexiga hiperativa, de estenose de uretra, de incontinência. Então, assim, não são vários casos de pacientes que foram reirradiados que a gente teve aqui. Então, hoje, inclusive, com o pessoal da radioterapia, a gente tem uma certa cautela em reirradiar paciente. Então, a conversa com ele ficaria, nós não temos RAIFO aqui, ficaria da prostatéia radical, de resgate, ou uma observação precoce, tá? Eu também acho que seria possível. A prostatectomia radical de resgate é uma cirurgia bem mais complexa e bem mais tóxica do que a primária, pensando na primária, e aí o robô faz a diferença, né? O robô aqui, nesses casos, ajuda na anastomose, ajuda na dissecção, que muitas vezes esses planos estão obliterados, mas a cirurgia é difícil. Nós já tivemos casos aqui onde nós não conseguimos separar a próstata do reto, pra você ter ideia. Então, às vezes, você tira a próstata e o risco de lesão retal, ele não é um risco, vamos assim dizer, insignificante. É uma cirurgia bastante complexa, uma cirurgia onde os resultados funcionais oncológicos, tanto de impotência e incontinência, são bem maiores, 3, 4 vezes maior do que na primária, né? O risco de estenose de uretra. E eu me lembro de um paciente que foi um dos primeiros casos que eu fiz de resgate aqui na época, em 2010, foi até uma cirurgia aberta, e era uma situação até desfavorável, era um Gleason 8. Ele evoluiu com o PSA um aumento relativamente baixo do PSA, ficou aí uns 4, 5 anos com o PSA em 1, 1,5, voltava para 1, e esse paciente, infelizmente, ele morreu esse ano com um tumor de colédoco. Então, assim, ele se curou desse câncer de próstata, e curioso que ele foi um dos sobreviventes daquele edifício Joelma aí de São Paulo. Ele sempre contava essa história. Ele foi resgatado de helicóptero. E foi o primeiro caso de prostatectomia de resgate que eu fiz aqui em Barretos. Então, desculpa esse relato aí, mas
Eu fiquei amigo dele e foi triste ver ele se despedindo dessa maneira esse ano. Foi um tumor de cólera. E ele estava bem, ele estava com PSA de 1,1 e estava observando aí já há mais de 15 anos pós prostatectomia de resgate. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que esses pacientes ainda cabe uma certa observação, né? É possível, mas a cirurgia de resgate, se ele concordar com as comorbidades, teria uma alternativa curativa também. E a radioterapia, a gente sabe que é factível, a gente tem uma certa cautela aqui, porque foram os casos mais graves. E o HIFU também é uma opção, mas nós não temos aqui. Eu acho que seria essa a minha conversa com ele. Perfeito. O Deusdedit, esse paciente, o PSA dele subiu de 0,48 para níveis bem mais alto. Agora não me lembro quanto que é o valor, agora eu estava olhando da minha anotação. Mas ele foi para mais de 2, 2,31, 2,54 o último PSA dele. E eu indiquei cirurgia, ele também quer fazer a cirurgia. Até ele voltou para o setor de radioterapia aqui do hospital e a radioterapeuta também reencaminhou para chegando à conclusão, ela chegou à conclusão de que realmente a cirurgia seria a melhor opção em termos de cura, né? Quais são as dicas que você me daria para operar esse paciente? Como eu devo planejar a cirurgia desse paciente? Considerando que eu já fiz a minha curva de prostatectomia robótica e que eu estou habilitado para fazer a cirurgia. Quais dicas você me daria? Eu ia te dizer que, assim, a primeira coisa é que nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir saber o que que a gente vai encontrar lá dentro, né? Toda cirurgia de resgate, você não sabe o que que você vai encontrar lá dentro, né? Então, eu sempre coloco isso uma questão filosófica. Eu sempre coloco o seguinte: por que que o paciente definiu por não operar e fazer radioterapia? Ele tinha 62 anos, tinha uma doença localizada, é um paciente aí muito fit para fazer cirurgia. Por que que ele decidiu não fazer cirurgia e fazer radioterapia? Se a resposta for porque ele queria melhor chance de continência e potência no pós-operatório, se eu for propor uma cirurgia de resgate para ele, muito provavelmente ele vai dizer não, porque o que ele pensa é em resultado funcional. Em resultado funcional, você pode dizer para ele que a gente tem como resgatar. Você tem como fazer um esfíncter, você tem como fazer um sling, você tem como fazer uma prótese peniana e você resgata a parte funcional. Por outro lado, é uma situação que você não tem uma boa solução. Nem o HIFU, nem a crio, nem a eletroporação atualmente. Eu tenho a tendência a pedir para o radioterapeuta, como o Ícaro falou, tentar uma reirradiação com SBRT. Eu acho que dentre as saídas é uma saída bem racional, bem interessante, mas nenhuma delas é boa, né? Nenhuma delas é boa. Então, se o paciente definir mesmo pela cirurgia, o que que a gente tem que falar para ele? Essa questão dos riscos, né, de incontinência e impotência, muito maior do que a cirurgia primária. Mas teoricamente, você vai estar tirando a doença que está ainda localizada, é uma recidiva local. Então, oncologicamente, você vai estar fazendo um tratamento melhor. Pensando oncologicamente, a cirurgia é o melhor tratamento, né? Você vai tirar aquela doença. Vai ser melhor do que reirradiação, ou eletroporação. Só que você tem o risco, principalmente que o Robertinho falou, da parte do reto. Então, assim, numa cirurgia dessa, acho que a maior preocupação no intraoperatório é você tem que dizer para o paciente que você pode não conseguir nem chegar na próstata. Às vezes acontece isso, tá tão destruído que você não consegue nem chegar na próstata, ou você consegue chegar na próstata e você não vai ter um plano de clivagem com reto. Você vai continuar ou não vai continuar? Eu acho que as complicações retais de uma cirurgia como essa, elas são as que mais me preocupam. Porque se você tiver uma fístula retal com uma fístula urinária junto, é um problema seríssimo para o paciente e de difícil resolução. Eu sempre pensei o seguinte, talvez antes uma coisa que a gente pudesse fazer no pré-operatório, eu nunca fiz isso, tá? Mas pensando,
Hoje em dia, a radioterapia, quando ela quer evitar complicações, quando ela quer evitar complicações retais, ela faz aquele hidrogel, né, para afastar o reto. O que você pode fazer, teoricamente, é combinar com o seu radiointervencionista e tentar fazer uma hidrodistensão para ver se existe um plano entre essa próstata e o reto. Talvez isso te diga assim, ó, puxa, ó, ele conseguiu fazer a hidrodistensão, ele conseguiu entrar e fazer a hidrodistensão. Te anima um pouquinho mais para dizer assim, vou tentar fazer alguma coisa nessa cirurgia. Se o radiointervencionista não consegue nem fazer a hidrodistensão, talvez a próstata desse paciente esteja muito grudada com o reto e a chance de você ter uma lesão retal é muito grande no intraoperatório, o que te faria pensar duas vezes em entrar e fazer essa cirurgia. Perfeito. Eu acho também, eu até queria discutir um terceiro caso que infelizmente não vai ter mais tempo para falar. A radioterapia, a reirradiação também tem as suas complicações que seria esse terceiro caso que eu tinha conversado com o Ícaro antes E da outro gente detalhe, né, Filemon? começar o episódio. A reirradiação, se você for fazer o hormônio, a gente não pode esquecer que bloqueio hormonal também é efeito colateral, né? Se o paciente está Exatamente. pensando em continência, se ele está pensando em ereção, ah, não, então não vai fazer a cirurgia, vamos fazer SBRT. Vai fazer bloqueio hormonal. O bloqueio hormonal, a ereção dele Sim, esse pelo turno paciente tá, período que estiver fazendo, ele não ele está tendo perde. relação sexual. Esse aqui, ele tá, não se importa muito com a questão sexual, né? E o terceiro paciente que eu falei para vocês seria de um caso em que o paciente foi operado, era um ZUP3, margem positiva no ápice também, ele recidivou, fez a radioterapia e aí, após a radioterapia, ele teve uma nova recidiva, foi reirradiado, aí pegando as cadeias linfáticas, e esse paciente desenvolveu uma lesão nervosa, neurológica, né? Teve uma lesão, ele evoluiu com uma paresia e parestesia do lado no membro inferior esquerdo. Então, também a reirradiação também tem as suas complicações. Claro que o Ícaro ofereceria outras opções para a gente, como ele já falou, né? Eventualmente uma braquiterapia também. Mas eu acho que a primeira coisa, esse paciente aí, não tem que ser feito uma prostatectomia de resgate por um cirurgião que não tem experiência. Acho que esse caso aí, melhor chamar o Roberto, o Deusete junto para operar comigo, alguém com enorme experiência em cirurgia de resgate seria de bom senso, né? Mas esse paciente aí, eu combinei com ele de deixar sonda vesical, catéteres ureterais por 14 dias. Eu chamei um colega cirurgião coloproctologista na sala, ele vai ficar comigo caso tenha alguma lesão retal para me ajudar, e a fístula urinária é outra complicação, né? Então, tem complicação intraoperatória, pós-operatória, é uma cirurgia que a gente sabe que não é fácil. Eu queria agradecer aos nossos convidados pela disponibilidade, pela gentileza em aceitar o convite. Muito obrigado por compartilharem suas experiências e conhecimentos com a gente, viu? E eu vou passar a palavra para vocês, para que façam as considerações finais, e peço para deixarem uma mensagem que os nossos ouvintes possam levar para casa. Vou começar com o Roberto, depois o Deusdedit e, por último, o Ícaro faz o encerramento. Queria agradecer mais uma vez, Filemon, você, os colegas, eu, Ícaro, o Deusdedit, pela companhia. Dizer que eu gostaria de dizer, né? A gente começa a estudar sobre o câncer de próstata e acompanhar esses pacientes, e o volume de informações e de artigos e coisas novas é muito grande, né? Você às vezes até se perde nas informações. E muitas vezes a gente esquece de ouvir o que o paciente quer e o que ele deseja, como o Deusete disse, né? Então, acho que os guidelines existem para ter um norte, os estudos estão aí com as estatísticas, mas nada é zero e nada é 100%, está tudo entre 0 e 100%. Então, quando você começa a avaliar, né, a gente tem que, eu acredito nisso, né? Eu sempre jogo para a qualidade de vida do paciente. Então, se tem uma terapia que às vezes a sobrevida global é pequena, né? Chance de uma cura pequena,
tratamento tóxico, agressivo, que vai piorar a qualidade de vida do paciente, eu sempre, antes de escolher o tratamento, decido pela qualidade de vida do paciente. É melhor você ter mais anos com qualidade do que longa vida sem qualidade. Então, acho que é isso que a gente tem que ver, olhar os guidelines, mas decidir ali, individualizando o caso, personalizando o caso, né, como você fez aí exatamente. Acho que era basicamente isso. Mais uma vez, obrigado. Deusdedit. Agradecer, Filemon. Obrigado também, Roberto, Ícaro, por a gente estar aqui discutindo. Eu acho que a mensagem que fica é que, assim, todos esses casos de próstata, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Então, mais dúvida a gente tem. Isso é bom, né? Isso é bom porque é aí que a gente percebe que uma reunião como essa, multidisciplinar, envolvendo radioterapeuta, a gente não tem um oncologista clínico aqui, né, que entraria nessa reunião multidisciplinar. Mas assim, se você tem um radioterapeuta, um oncologista clínico e o urologista, talvez o melhor cenário para você discutir um caso de próstata como esse, definir se vai para uma cirurgia, para uma radioterapia, se faz bloqueio hormonal ou não, seriam os três ao mesmo tempo conversando diretamente com o paciente. E não fazendo o que a gente faz no consultório de conversa com um, muitas vezes você nem fala sobre a radioterapia, o urologista nem fala sobre a radioterapia, ou então o oncologista recebe o paciente, ele acha que a radioterapia é o melhor tratamento, nem fala muito da cirurgia. Então, assim, pro paciente, eu acho que o que ele quer ouvir é a opinião dos três, desses três profissionais, seria muito interessante fazer ao mesmo tempo. Porque se eu tô ali como urologista, o Ícaro fala alguma coisa sobre radioterapia que eu não concordo, ele está falando na frente do paciente e na minha frente. A gente pode discutir o caso junto. Então, essa abordagem multidisciplinar é sempre benéfica para o paciente. É claro que muitas vezes é uma utopia, né? Às vezes a gente não tem nenhum tratamento único com o paciente, às vezes o paciente não tem direito nem a um urologista, nem a um radiologista, quiçá fazer uma multi-abordagem como essa no consultório. Mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que buscar. Se não dá para fazer ao mesmo tempo no consultório, encontrar maneiras de você fazer tumor boards, onde você possa discutir o caso do paciente e levar o que foi discutido no tumor board para o paciente. Perfeito. Ícaro. Queria agradecer de novo o convite, né, da SBU e agradecer essa discussão riquíssima que tivemos aí com Roberto, Deusdedit, Filemon. E eu vou fazer as palavras do Deusdedit as minhas, né? Eu acho que o mais importante é você poder educar e dar cada vez mais informações para o paciente para que ele se empodere do seu tratamento e possa escolher a melhor opção para ele, né? E acho que o modelo que o Deusdedit falou é o que seria o ideal mesmo, né? Que esse paciente ele pudesse escutar o radio-oncologista, pudesse escutar o cirurgião, pudesse escutar o oncologista, todos ao mesmo tempo, porque a gente sabe que todo mundo vai ter, quando você atende sozinho um paciente, você acaba tendo uma visão muitas vezes enviesada dentro da sua própria especialidade, né? Eu, como radio-oncologista, muitas vezes vou puxar a sardinha para o meu lado, o cirurgião vai jogar para dele, o oncologista a mesma coisa. Então, o ideal, acho que é esse modelo mesmo de abordagem multidisciplinar e na impossibilidade de fazer isso, né, a gente sabe que é muito complicado você juntar a agenda de um cirurgião com radioterapeuta, com oncologista, você ter, pelo menos na sua instituição, um tumor board no qual você possa levar os casos e possa discutir, tentar achar o melhor caminho para esse paciente. Queria agradecer de novo a SBU e aos colegas aí. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio do Urotalks e eu quero aproveitar e convidar os ouvintes para o CPU, o Congresso Paulista de Urologia 2026, que acontecerá de 3 a 6 de setembro no WTC em São Paulo. Um evento que certamente vai aprofundar ainda mais o tema que foi discutido hoje. Este episódio, assim como os anteriores, ficará disponível no site www.sbo-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming como Deezer, Spotify e YouTube. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!